Quais são as causas do sofrimento? São as condições internas e externas, segundo o budismo, que causam o sofrimento. Delas resultam outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Como entende o Espiritismo, o ser humano é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino. O destino criado pelo homem sofre duas imposições: determinismo e livre-arbítrio. O determinismo ocorre inevitavelmente no nascimento, morte, reencarnação, nas linhas matrizes da existência corporal, impulsionando o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. É importante a compreensão de que os atos e pensamentos das existências anteriores programam as condições do renascimento no corpo físico. Ao contrário do que muitos acreditam, não renascemos para sofrer. Em verdade, ser feliz o mais breve possível ou desventurado por largo tempo depende do seu livre-arbítrio. E como usar o livre-arbítrio para alcançar a felicidade? É necessária a reflexão do como e quando agir. A depender da escolha, ou estará a caminho do seu aprisionamento no sofrimento ou de sua libertação. Quando agirmos sem refletirmos profundamente no conteúdo da ação, poderemos criar situações ruins para nós mesmos, cujo resultado pode aparecer logo ou tempos depois. Em quaisquer dos casos, a necessidade de reparação ocorrerá. As escolhas no bem seguem da mesma forma, e seus resultados, em vez de sofrimentos, serão alegrias que resultarão na felicidade futura, caminhando o ser sempre nessa estrada do bem, do amor e da paz. Normalmente, a irreflexão dos atos que geram sofrimentos são originados pela existência do egoísmo dentro do ser. Esses sofrimentos humanos se apresentam, segundo a doutrina espírita, em dois aspectos: provação e expiação. Ambos têm como objetivo a reeducação do ser, culminando no crescimento íntimo, na busca da plenitude da existência. Em outras palavras, o sofrimento ocorre por meio ou da provação ou da expiação. E as duas podem ocorrer na mesma existência. Sinteticamente, a provação é uma experiência requerida pelo ser ou proposta pelos guias espirituais antes da reencarnação. A expiação, por sua vez, é imposta, irrecusável, por constituir o remédio eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que criou para si e para os outros. Enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Seria, então, uma imposição de Deus? Não. Joana de Ângeles esclarece que a própria consciência não perdoa no que se refere a deixar esquecido o crime cometido. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator e complementa: as origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Ao lado das causas kármicas, se, na atual existência, o ser continua a agir de modo a fazer prevalecer o seu egoísmo, ter-se-ão as emoções perturbadoras, que o atordoa na área dos seus desejos profundos e se materializam em formas de aflições. Atualmente, as aflições são mais presentes na vida do ser. Isto porque houve um aumento dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos, entre outros. Há, claramente, uma perda da individualidade do ser, com um incentivo social de seguir padrões de conveniência vigente, gerando o sofrimento. Esse fenômeno psicológico propicia emoções afligentes, como o desejo, o ofuscamento, o ódio e a frustração. Não há distinção do que é supérfluo do que é essencial,
do que é lícito se fazer para alcançar um objetivo do que é ilícito, ambiciona-se sempre mais, não se satisfazendo com a realização de objetivos anteriores, sempre procurando mais. Consequentemente, estão mais corriqueiros os relatos de pessoas com depressão, ansiedade ou pensamentos suicidas. Tendo um desejo desenfreado, ambicionando sempre mais, agindo sem qualquer controle moral, satisfazendo a fome do egoísmo, que é um câncer do espírito, o ser acaba por sofrer ou adoecer. Essa ambição é baseada no egoísmo, presunção, orgulho, de modo que, se não alcançado o objetivo almejado, gera ódio e frustração. O ódio é uma das grandes causas do sofrimento. Muitas vezes ela se apresenta como irritação, ansiedade, revolta, dentre outras. Conhecendo as causas dos sofrimentos, o ser que procura se livrar deles deve perseguir a meta do autoconhecimento e identificar quais delas estão presentes em si, para então se reformar intimamente. Muitas vezes a procura pelo fim do sofrimento se inicia quando da manifestação de doenças. Na presença delas, o autoconhecimento e a sua reforma íntima urgem, pois será também o fator gerador da cura. Por fim, Joana de Ângeles ensina: o amor é antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta por onde se movimenta. Laurizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizados, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta.